Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de estudo do Apocalipse. E eu quero agradecer aos irmãos que estão acompanhando, que já acompanharam aí o primeiro vídeo. Se você não pôde acompanhar, não tem problema, está aqui no canal disponível a primeira aula, onde nós podemos explicar o que é dispensacionalismo. E na visão pré-tribulacionista, é importante que se diga, né? Porque, conforme nós falamos, existem várias vertentes, né? De escatologia, do estudo dos fins dos tempos. E a vertente da qual, pelo menos eu me identifico, e a maioria das igrejas pentecostais, e não somente igrejas pentecostais, viu, irmãos? Porque eu cresci em igreja tradicional, igreja batista tradicional, e era assim que nós também acreditávamos, por uma questão de mais afinidade aí com a palavra, que entendemos que é a forma mais bíblica, conforme nós falamos, né? E de antemão aí, queria mandar um abraço, não sei se ele vai acabar vendo esse vídeo, né? Até lembrei aí do pastor Paulo Salas, filho já está na glória aí, o pastor Dario Salas, que é um pastor chileno, do qual eu cresci e a minha infância toda ouvi os estudos dele, e os meus pais colocavam esses estudos aí direto pra gente ouvir, os LPs na época. Tudo isso me influenciou bastante e é maravilhoso, né? Para quem realmente gosta de estudo do Apocalipse, é muito bom. Meus irmãos, conforme nós falamos aqui, eu gostaria então de deixar um versículo aqui para o seu coração, no profeta Daniel, capítulo 12, verso 4, e diz assim: E tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Meus irmãos, quando nós vemos a história de Daniel, ele recebe muitas revelações a respeito dos fins dos tempos. Conforme nós falamos, não é somente o estudo dos fins dos tempos, não é meramente o estudo do Apocalipse somente. Ele não se limita ao livro do Apocalipse, né? O que acontece é que a Bíblia toda ela é uma história completa, né? Não existe isso de um livro trata só sobre um determinado assunto. E com os fins dos tempos não é diferente, né? Jesus fala sobre os fins dos tempos, outros profetas também falam, mas Daniel é um profeta que recebe a revelação na época dele, que ele estava ali cativo na Babilônia. Mas a revelação foi tão intensa que ele mesmo perde as forças, acontece uma série de coisas que até o anjo vai lá para consolar, né, o próprio profeta Daniel, porque eram coisas que ele viu que eram terríveis, né? Só que o anjo mesmo vai dizer para ele: olha, encerra essas palavras, lacra, fecha essas palavras não são para o seu tempo. Essas palavras são para o tempo do fim, né? E como seria o tempo do fim? O que poderíamos identificar como sendo o tempo do fim, né? Quando ele diz que muitos correriam de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicaria. Quando nós vemos na história, por exemplo, a questão do transporte, né? Quando fala muitos correrão de uma parte para o outro, de um lado para o outro, nós vemos que durante muitos anos o cavalo foi o principal meio de transporte da humanidade, né? O meu pai, por exemplo, que era da década de 30, andou muito a cavalo na roça, e ele contava várias histórias de fatos, e você, quando vai ver, você vai ver que o cavalo é usado desde dos primórdios, lá dos egípcios, os fenícios, o Império Romano. Tudo isso já se utilizava esse meio de transporte, as charretes, né, as carruagens e o transporte a cavalo
como eu disse, estamos em 2026, né? E eu sou o filho de alguém que usou muito cavalo, né? Então você vê que durante muito tempo a humanidade ainda caminhava do mesmo jeito. E com um salto agora de 100 anos para cá, né? Tudo mudou. Parece que assim foi um período aí da humanidade conhecida, 2000 anos de Jesus para cá e se nós formos contar aí pelo calendário judeu aí praticamente 6.000 anos quase que a humanidade existe, né? Desde Abraão, por assim dizer, mas talvez anterior a isso, já se usava o cavalo e durante muito tempo. E agora temos não somente os carros a combustão, temos os carros elétricos, né? E fala-se também em carro até voador, né? Carros voadores, né? E temos carros aí que parecem drones, né? Que as pessoas entram e voam. Será que o homem está correndo de um lado para o outro, como falou o profeta Daniel? Eu creio que sim. Eu creio que sim. E enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, os astronautas da Artemis 2 estão fazendo a sua viagem até a Lua. Para depois de 57 anos, o homem volta a ter a Lua como alvo, como objetivo. E nessa viagem tripulada, o homem não vai pisar na Lua, mas ele vai circundar a órbita da Lua. Inclusive, ele vai chegar aonde a humanidade nunca esteve, que é o lado oculto da Lua. A Lua sempre vira o mesmo lado para nós. Então, ela tem uma sincronia perfeita com a rotação da Terra, né? Por que será, né? Acho que parece que alguém criou isso, né? Não parece ser por acaso. Essa tripulação do Artemis 2 é muito interessante que eles falam que é a tripulação que é onde tem a primeira mulher, né, que vai estar fazendo parte dessa tripulação, podemos dizer, de uma missão lunar, né? O primeiro primeiro astronauta não americano, que é um canadense, que vai estar fazendo parte também, está fazendo parte dessa tripulação, e o primeiro homem negro que vai também, que está também fazendo parte dessa tripulação. E esse homem negro me chamou bastante a atenção, porque, veja, ele se chama Victor Glover, ele tem 54 anos, e, meus irmãos, ele é membro da Igreja de Cristo, professor na escola dominical. Olha que bênção. É um irmão em Cristo que está lá, né, fazendo também o papel aí de astronauta, contribuindo para a humanidade, mas ele também está marcando ali, né, uma presença das pessoas, dos cristãos ali também, né? É um crente em Jesus Cristo, né? E é uma bênção aí, né, que Deus abençoe a vida do Victor Glover, né, que é um prazer saber mais uma vez, mais um crente, né? Sempre tem em alguma missão ou outra, sempre aparece um cristão. Teve um cristão aí recentemente que ficou quase um ano lá no espaço preso porque deu um problema numa questão lá de um foguete da SpaceX lá. E também o Buzz Aldrin, né, que esteve na missão Apollo 11, junto com Neil Armstrong, né? Buzz Aldrin, ele celebrou a primeira ceia do Senhor fora do planeta Terra. Muitos cristãos não sabem, né? Mas ele celebrou a ceia do Senhor. Antes disso também nós tivemos um astronauta que quando fez o primeiro voo, a primeira missão em volta da órbita terrestre, fez também uma leitura bíblica, tá? Então, assim, quando você pensa em NASA, muitas pessoas pensam, é coisa de ateu, coisa de gente sem Deus. Na verdade, não, tá? É totalmente o contrário. Inclusive, o homem forte aí, o administrador da NASA,
O homem que coordena a NASA atualmente, né, é um judeu chamado Jared Isaacman. E ele deu uma entrevista recentemente, ele já esteve 2 vezes no espaço, ele é um bilionário, é um cientista, e ele deu uma entrevista recentemente que diz que começou a ler a Bíblia inspirado pelo Charlie Kirk. O Charlie Kirk, que foi assassinado aí não tem muito tempo nos Estados Unidos, e esse homem realmente plantou uma semente no coração de muitas pessoas, e não foi diferente com Jared Isaacman. E sendo judeu aí de família, né, ele voltou seus olhos para a Bíblia Sagrada e diz que realmente quando a gente... muitos astronautas relatam isso, né, que quando chegam lá no espaço e contemplam aquela maravilha, aquela perfeição, e eles dizem realmente tem um Criador no universo. Não é possível que tenha tudo essa perfeição e não haja um Criador no universo, né? Aquele biólogo Richard Rasmussen, ele outro dia eu vi uma coisa na internet dele, ele falou assim, não, tem que ter um Criador. Quando eu olho para essa perfeição, né, aquele biólogo vê os animais, toda aquela vida, ele fala assim, não tem como não ter um Criador, tem um Criador. É tudo muito perfeito. E isso acontece também com aqueles que vão para o espaço. A maioria deles acabam cedendo e dizendo, olha, realmente tem um Criador, né? Wernher von Braun, inclusive quando nós falamos, né, de NASA, né, ele é o criador, o fundador da NASA, né? Segunda Guerra Mundial, ele foi trazido da Alemanha para os Estados Unidos. E Wernher von Braun também era um crente em Jesus. O fundador da NASA também era um crente. Caso você não sabia dessa, né? Na sua lápide está lá a referência do Salmo 19. Salmo 19, que diz lá, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Olha que coisa gloriosa, né? O homem que criou a NASA, a Agência Nacional Espacial Americana, que tem tecnologia de ponta, hoje em dia mandando lá o homem para a Lua de novo, né? Depois de 50 e tantos anos. Esse homem era um crente em Jesus e dizia que o céu proclamava a glória de Deus, né? Isso é coisa tremenda, né? Só Deus mesmo para proporcionar esse conhecimento para o homem, né? E veja, conforme nós falamos aqui que o profeta Daniel, então ele diz que, olha, o anjo diz a ele, sela as palavras, porque não é para esse tempo, é para o tempo do fim, quando muitos vão correr de um lado para o outro e o conhecimento vai se multiplicar. Meus irmãos, da mesma forma como o transporte, nesse últimos anos, né, vamos dizer 100 anos para cá, mudou totalmente, né? O conhecimento também mudou também, as máquinas foram acompanhando isso. Antigamente existiam computadores que pegavam andares inteiros de prédios e saíam bobinas que iam trabalhando com válvulas e era coisa enorme, né? Quando descobriram um microprocessador, né? E inclusive a Intel, caso você não saiba também, a Intel é uma empresa israelense, né? Olha aí também Israel envolvido aí no assunto, né? E aliás, viu, meus irmãos, a corrida espacial sempre deu grandes avanços tecnológicos para a humanidade. Tem pessoas que não acreditam que o homem tenha ido à Lua, simplesmente o celular, né? É um feito que tem muito recurso que foi trazido ainda da tecnologia espacial, né? Existe não só o celular, né? O próprio micro-ondas, o tênis, a panela de Teflon, tudo isso é graças aos experimentos que foram feitos para poder fazer a corrida espacial. E assim como teve na guerra, né? As guerras contribuíram para isso, né? A própria internet, ela começou como uma comunicação de guerra. Primeiro veio
usado para a ARPANET, né, usado para transmitir informações de guerra, e o próprio GPS também, a geolocalização também foi fruto de experimentos para que se tivesse controle, né, de guerra. O Waze também, ou até o Waze que a gente usa, é um invento israelense, né? Para você ver como que as coisas estão interligadas, né? E o salto que a humanidade deu no conhecimento hoje é espantoso. Nós não podemos pensar que não há ligação, né, entre o fim dos tempos e tudo isso que está acontecendo, porque o profeta Daniel recebeu essa incumbência do Senhor dizendo: cele as palavras, não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Né? Muitos vão correr de um lado para o outro, o conhecimento se multiplicar, e se multiplicar agora até com a inteligência artificial, que tem um machine learning, que é a forma que a máquina tem de aprender sozinha. Agora já imaginou quanto conhecimento o homem vai adquirir quando conhecer e explorar o lado oculto da Lua? Quando tiver bases com homens ali, como tem as estações espaciais, como eles querem fazer o homem ficar ali na Lua e fincar ali, estaca ali, ficar terreno ali e explorar os minerais raros que tem ali, que tanto se fala de minerais raros. Na Lua tá cheio de mineral raro, né? Quando tudo isso estiver acontecendo, e a gente não sabe como é que vai ser isso aí, se os outros países vão simplesmente aceitar que os Estados Unidos domine totalmente sobre o território lunar, né? Há um tratado internacional dizendo que a Lua não é de ninguém, mas e aí? Né? Até quando? Como a Antártida, né, também não é de nenhum país, né? Todos podem acessar ali. Bom, o conhecimento está se multiplicando e Daniel disse que era para o tempo do fim isso. Também nós vemos um outro mistério também no livro de Daniel, no capítulo 7, a visão dos 4 animais. Né? São 4 animais estranhos, terríveis, que Daniel tem ali a visão, né? E esse desfecho, dessa visão, ela poderia ser interpretada, né, como o Império Babilônico, né, também representado lá pela própria cabeça de ouro. Também, nesse caso aqui, é o leão, né, que aparece ali, que surge, né, esse leão com asas de águias, né. E veja que, além, né, de representar o Império Babilônico, o leão também vem a representar o Império Britânico também, né? O leão é símbolo do Império Britânico. E o Império Britânico se espalhou pelo mundo todo, né? Há cerca de poucos anos atrás, se dizia que o sol jamais se punha sobre o Império Britânico, porque em qualquer parte do globo terrestre você tinha uma colônia britânica, né? Podemos ver a força que tem o idioma inglês, né? O mundo inteiro você consegue se comunicar com o inglês. Justamente foi um império que marcou realmente a história, né? E também a questão das asas de águia que nós vemos, né? A partir do Império Britânico, de uma colônia britânica, nós temos aí os Estados Unidos, que justamente um judeu, né, chamado Ryan Salomon, inspirado em Daniel 7,4, né, que viu ali as asas de águia, né, utilizou a águia careca, né, the bald eagle, a águia careca americana, como símbolo da nação americana. É uma nação que saiu, querendo ou não, né, do leão, né, e tem aí as asas de águia, como diz ali no capítulo 7 de Daniel, o verso 4.
que ele diz: o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia, e observei até que suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, do modo que se levantou sobre os dois pés como um homem, e recebeu coração de homem. O outro que ele fala aqui no capítulo 5, a seguir vi um segundo animal que tinha aparência de urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Ele foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Esse urso, ele representou o Império Medo-Persa, que tem a ver também com a estátua, a parte do peito, né, de bronze, né, perdão, o peito de prata, né, o peito e braços de prata, é o símbolo do Império Medo-Persa. Mas também, dentro do desdobramento dessa profecia, que é uma profecia de dupla interpretação, nós cremos dessa forma, pode-se representar a Rússia. O urso é o símbolo da Rússia. Ainda nos dias de hoje, ele representa a Rússia, né? Veja a importância que a Rússia teve na história, né? Durante até a Guerra Fria e a própria corrida espacial que nós falamos aqui, que parece que está surgindo novamente, um novo período de corrida espacial, né? E a Rússia, ela detém aí um conhecimento muito grande nessa parte de aeroespacial, né? O outro animal que nós vemos também no capítulo 7 de Daniel, no verso 6, depois disso vi um outro animal que se parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como asas de ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Então, o que nós vemos aqui, algumas pessoas dizem que este animal é a Grécia, né? Esse leopardo com 4 cabeças, né? É a Grécia Antiga, o Império Grego Macedônio ali de Alexandre o Grande, né? Mas também, para os tempos modernos, essa interpretação seria a Alemanha, né? É interessante que até essa cor preta e amarela é a cor também que a Alemanha utiliza, né, nos seus brasões, né? Os brasões antigos, né, do antigo Império Alemão usava essas cores, né? E ainda tem algum resquício aí nos brasões de hoje da Alemanha. Mas o último animal é um animal totalmente estranho, né? Quando ele vai dizer que o verso 7, na minha visão à noite vi ainda um 4 animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Esse animal terrível, né, é o Império Romano, que vai suceder, né, ao Império Grego Macedônio, na visão da estátua, mas que também, no tempo moderno, nós entendemos que é o anticristo que vem, então, para impor o seu governo, né, e ele tem 10 chifres, que são os países aliados, as nações aliadas, desculpe, que vão estar fazendo a aliança ali com o anticristo e concordando com o seu governo. Quando nós vemos o mapa hoje em dia, mesmo assim nós acreditamos que o império de barro, do tempo do barro e ferro, o reino de barro e ferro, retrata bem a figura dos dias de hoje, né? Quando nós vimos ali o que algumas pessoas gostam de chamar o sul global, né? O sul global é o mundo subdesenvolvido ali que está em vermelho nesse mapa, né? E você vai ver que, ali com exceção, obviamente, da Austrália, né? O que está na parte branca, né, seria o ferro, né? E nós somos o barro.
né? Nós somos o mundo subdesenvolvido, enquanto que o mundo desenvolvido está acima ali daquela linha, né? Realmente os pés da estátua de barro e ferro, como diz Daniel. Então, veja que Apocalipse 22, verso 10 e 11, justamente ele também vai dizer: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja justo ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ao contrário do que diz ali o anjo para o profeta Daniel, no Antigo Testamento, onde diz sela as palavras, já no Apocalipse para João, no Apocalipse 22, o anjo vai dizer para João: não cele as palavras deste livro, porque agora está próximo o tempo. A revelação que João diz: olha, mediante a tudo isso que nós estamos passando aqui para você, agora não tem que ficar selado, porque agora de fato o tempo é chegado. É o tempo em que aquele que é justo tem que se ou seja, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, mas quem é sujo vai acabar se sujando mais ainda, ou seja, vai se revelar realmente as obras de cada um, porque é chegado o tempo. E o tempo, nós falamos que é a época da graça, é a época onde aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E passado esse período, nós cremos então que o que nós temos para acontecer aí de próximo sinal aí, o próximo sinal que nós temos é o arrebatamento da igreja. Bom, em Mateus 24, verso 37 em diante diz: E como nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 e 39. Vai pegar todo mundo de surpresa, né? Vai ser tudo de surpresa, vai ser de uma hora para outra, quando menos se espera, né? Então, também Lucas 17, 34 diz: Diga-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Então, aí imagina o desespero das pessoas, né? Veja que também fala Mateus 24, 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Realmente não sabemos, né, a hora que isso vai acontecer, né? 1 Tessalonicenses 4,16 diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é o relato que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, né, do arrebatamento, como nós conhecemos, né? Veja que a trombeta de Deus, o arcanjo vai soar a trombeta de Deus, né? Os que morrem em Cristo ressuscitam primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Veja que esse relato ele não tem nada a ver com a segunda vinda de Jesus, quando ele realmente volta para estabelecer o milênio, o seu reino milenar, né? Quando o relato bíblico diz que nós vamos encontrar o Senhor nas nuvens. O Senhor vem buscar a sua igreja. Ele vem até as nuvens, ele não pisa na terra ainda,
né? E aí ele toma para si, ele leva para si. Essa palavra, né, no grego, harpazo, é arrancar com força, né? É raptar, né? Harpazo, é levar embora. Essa palavra harpazo dá origem também ao que nós conhecemos como ave de rapina. Ave de rapina, como uma águia, por exemplo, né? Ela vem dar um rasante, leva a sua presa embora e leva, né? Leva, vai embora. Essa mesma palavra do grego é utilizada para o arrebatamento. Ele vem, ele arranca para si, é dele, ele leva embora. A igreja pertence ao Senhor, né? Então, voltando novamente àquele mapinha, algumas pessoas me disseram que não tinham entendido, mas você consegue ver no canto do seu vídeo esquerdo, tem uma cruz ali, né? Ali representa a morte e ressurreição de Cristo, né? Onde está escrito época da graça é o período onde nós estamos vivendo atualmente, tá? O próximo momento na história que nós estamos aguardando já é o arrebatamento, né? O arrebatamento da igreja. Essa é a visão pré-milenista, né? Pré-tribulacionista também, porque a igreja é levada antes da tribulação, né? E nós vamos também aprender um pouco sobre os demais períodos da história, né? Mas o fato o arrebatamento é uma doutrina bíblica, tá? É uma doutrina que nós encontramos base teológica para crer que será dessa forma. Como eu falei, né? A igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. E esse texto esse relato é o relato bíblico, é o ensinamento bíblico que nós cremos que a igreja será arrebatada, né? Eu gosto sempre de ensinar que o arrebatamento é o primeiro, a primeira etapa do período do fim dos tempos. Não há mais nada para se cumprir, tá? Para que o arrebatamento aconteça. Não há mais nada. O arrebatamento pode ser a qualquer momento, tá? Muitas pessoas, como eu falei, muitas igrejas tradicionais creem nessa doutrina. Até católicos creem que será dessa forma também, tá? Então, isso não é uma coisa isolada de alguns cristãos que creem dessa forma. Isso é largamente ensinado, tá? Então, nós temos versículos para poder debater, né? Para poder defender a ideia do arrebatamento. Como dizem, não tem arrebatamento secreto. Bom, ele fala que ele vem como um ladrão na noite. 2 vão estar no campo, um será tirado, outro será deixado, 2 numa cama, um será tirado, outro será deixado. Isso é evidência de que o mundo todo, como nós sabemos, né, tem fusos horários, né? Enquanto uns vão estar trabalhando, outros vão estar dormindo, normal, né? Então, nós cremos que será assim mesmo, tá? Então a igreja deve estar atenta, porque o arrebatamento pode ser em qualquer momento, tá bom? Meu irmão, Deus abençoe a tua vida, né? Quero agradecer novamente aí por você ter colocado aí, assistido o nosso vídeo. Pedimos que você divulgue o nosso canal, pedimos que você compartilhe, né? Se você não é inscrito, se inscreva, dê aí o seu like, que isso ajuda muito. Nós queremos que esse canal possa crescer em nome de Jesus, tá? E nós não queremos de forma alguma ter pretensão de querer ser assim o bambambam, o suprassumo aí no assunto, mas nós entendemos que faltava isso na internet, porque realmente tem muitos pastores bons que ensinam o ensino verdadeiro, mas infelizmente às vezes a gente se deixa levar por algumas coisas e esse estudo eu creio que vai ser bênção na tua vida. Você que é membro aí de outras igrejas, ajude aí a divulgar o canal, tá? E que Deus possa abençoar a tua vida, tá? Em nome de Jesus. E nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.